Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Rafa Câmara. Esse piloto brasileiro está imparável na Fórmula 3 e aparenta estar um nível acima dos demais. Pole position para o GP de Imola na corrida principal, uma volta espetacular por parte dele, conseguindo colocar mais de 2 décimos no segundo colocado. Sim, são carros iguais, ok. Cada piloto escolhe seu ajuste, seja de caster, seja de cambagem, molas, amortecedor, aerodinâmica, de tudo. Mas isso também cabe ao piloto, né? O piloto tem que ter essa sensibilidade de ajustar o carro, de entender o que ele precisa mais de asa, o que ele precisa mais de suspensão. E há pouco tempo para fazer isso. É um teste muito grande para os pilotos. Me parece que o Rafa Câmara ele consegue entender muito bem isso. E é um piloto muito frio, né? Tipo, a situação dele para conseguir essa pole não era mais fácil. Muitos pilotos na pista, muito trânsito, pneus que já não estavam mais na situação ideal, né? Já tinha perdido a primeira volta lançada. Então, assim, o Rafa Câmara conseguiu uma pole que mostra muito do talento dele, né? E ele parece um nível acima dos demais. O Tsolov, um desses caras está conseguindo acompanhar o que o Rafa Câmara está fazendo. E assim, 3 poles em 3 corridas na temporada de estreia é um negócio que chama a atenção de muita gente, porque é a cara do diferenciado, até porque a gente está falando de 3 pistas que não são tão semelhantes, né? De um lado você tem a pista da Austrália, que não são retas tão longas, mas ao mesmo tempo, né, você tem altas velocidades que obrigam você a não andar com o carro tão pregado no chão, né? Você tem que escolher entre os setores de alta e as curvas de média e baixa velocidade. O Bahrein já tem retas bem mais longas, você privilegia muito mais a tração no Bahrein. E assim, Imola é um dos circuitos mais técnicos da temporada, né? Não acho o meu favorito, muita gente ama Imola, mas assim, é muitas curvas de baixa velocidade, mas ao mesmo tempo não pode ser uma pista só de tração, né? Tem muito da entrada de curva que conta muito, né? Então, assim, é aquele negócio, é um ajuste difícil, não é fácil calibrar o carro perfeitamente para lá, e é uma pista técnica que o piloto faz a diferença. E assim, 3 pistas diferentes, 3 poles muito dominantes na maior parte do tempo. Então, é impressionante. O Brasil produziu mais um grande talento. Voltamos à época do Jack Stewart que falou Another goddamn Brazilian driver, né? Porque nos anos 80 e 70 o Brasil revelou lá pilotos como o Emerson Fittipaldi, como o Nelson Piquet, como o Ayrton Senna, entende? A gente surpreendeu o mundo da Fórmula 1 porque no meio desse Brasilzão com tantos problemas, ditadura militar, hiperinflação, a gente ainda produzia materiais de campeão mundial absolutamente do nada. O Nelson Piquet, inclusive, era um mecânico que pegava os carros dos clientes para fazer corrida. Então, assim, é desse jeito que a gente acabou revelando muita gente genial e brilhante, né? Mas a verdade é que, assim, é legal ver até uma renovação dos nomes, né? Porque chegou um ponto ali, né, que a gente só tava conseguindo colocar gente vinculada a Piquet, a Senna, até certo ponto o Fittipaldi, né, o Pietro e o Emerson, e o Enzo, né, tentaram também. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque não é necessariamente o nome que vai definir o talento e a qualidade do piloto, né? Tipo assim, você tem o nome de um campeão, mas isso ajuda no final a entrar na categoria, né? O Nelson Piquet, obviamente, assim, teve lá sua temporada na Fórmula 2, teve seus momentos, mas ser filho do Nelson Piquet ajuda, né? O Bruno Senna, né, ser sobrinho de Ayrton Senna ajuda, entende? E a mesma coisa que ajuda o Mick Schumacher a conseguir. Existem talentos melhores do que ele, mas o nome dele é Schumacher, né? Isso tem um peso, né? E a gente está revelando nomes novos, Bortoleto, Drugovich, Rafa Câmara, entende? É uma leva nova de pilotos que vem, a meu ver, impressionando bastante, né? Alguns podem não ser tão precoces. O Drugovich foi, apesar de ter andado super bem logo no início da passagem dele lá na Fórmula 2, né? É um cara que precisou de um amadurecimento, mas para mim o que importa é o amadurecimento via, é o piloto conseguir aproveitar as experiências para conseguir desempenhar melhor. E o Drugovich para mim foi um cara que fez esse salto no terceiro ano dele de Fórmula 2, foi realmente um ano de um amadurecimento muito grande, mostrando ser um piloto pronto para a Fórmula 1. E o Rafa Câmara mostrar isso precocemente é algo que vai atrair interesse inevitavelmente. E, sinceramente, assim, o nível que ele vem apresentando só dá a gente motivos para nos empolgar. E ele está no momento de lavagem, por enquanto, esse grid da Fórmula 3, né? Eles não estão conseguindo acompanhar o ritmo e o talento dele. E, mais uma vez, né? Tipo, é muito impressionante a capacidade dele de se adaptar e de superar problemas e a frieza, né? Porque numa volta dessa, cometer um pequeno erro que custa muitas posições é muito fácil, mas o cara não cometeu, né? O cara confiante, sabia o que tinha que fazer, foi lá e colocou o tempo.
e agora, mais uma vez, pode ganhar mais uma corrida principal. Ainda mais tratando de Imola, pista difícil de ultrapassar, largou bem, manteve a ponta, a tendência é ganhar a corrida. Então, assim, é o que ele tem que fazer, procurar uma boa largada, e eu quero ver a sprint dele, né? Porque ele vai andar na sprint em uma pista que, assim, é difícil de ultrapassar, mas se ele consegue ultrapassar, diz bom ritmo, já é uma experiência nova para ele, e essas experiências que vão lapidando e moldando um piloto ainda mais qualificado, ainda mais capacitado para a categoria rainha do automobilismo mundial. Então, vamos ver. Mas é, mais uma vez, um desempenho sublime de Rafa Câmara, mais uma pole para ele, mais um desempenho fora de série, e aí, mais uma vez, o Brasil voltando a despertar muitos talentos para o automobilismo. O Brasil é um país tradicionalíssimo para o automobilismo, seja no automobilismo mundial, assim como a gente fala da Fórmula 1, seja também no automobilismo americano. A gente produziu vários vencedores de 500 milhas, o Emerson Fittipaldi ganhou 500 milhas, Tony Canaan, Hélio Castro Neves ganhou 4 vezes, Gil de Ferran ganhou 500 milhas, e a gente tem, obviamente, ali no automobilismo da Fórmula 1, mais de 100 vitórias do Brasil, né? 101 vitórias. A gente tem uma história riquíssima dentro da Fórmula 1 e é bom o Brasil voltar a esse espaço de protagonismo de novo, porque merecemos isso, já estamos tempo demais sem pilotos assim que representem a gente num nível extremamente elevado, e a gente começa a ter isso de volta agora com o Bortoleto, que mostra muito potencial. Ainda acredito que vai chegar o tempo dele, eu acho que ele vai ter a oportunidade de mostrar o seu talento. Eu espero que o Drogovic receba uma vaga na Fórmula 1, não tá fácil, mas a verdade é que ele merece. E acho que o Rafa Câmara é mais um para chegar aí, se juntar a essa lista de candidatos a vagas na categoria principal do automobilismo mundial. E a gente vê, quem sabe, sai de uma época que a gente estava 0 representantes para ter 3, ter essa possibilidade. Olha, é para a gente aproveitar. Lembrando, Rafa Câmara, piloto da academia Ferrari, né? Quem sabe, se ele impressionar muito, hoje o Brasil não volta a ter um piloto lá na principal equipe da história da Fórmula 1, embora essa equipe aí tá num jejum que eu vou te falar, né? Desde 2007, sem ganhar o Mundial de Pilotos com o Kimi Raikkonen, por pouco um brasileiro não foi o último campeão com o Massa em 2008. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.